Fala galerinha, beleza? Bom, na aula de hoje vamos finalizar o conteúdo blocos econômicos. Vamos finalizar com o quê? Com os conflitos atuais nos principais blocos: NAFTA, Mercosul e União Europeia. Então, bora para o slide. Bom, galerinha, então na aula de hoje nós vamos entender alguns dos conflitos que rolam dentro dos blocos econômicos. Para isso, nós vamos analisar algumas tirinhas, alguns desenhos que fazem referência a esses conflitos. Vamos começar pela primeira tirinha, mesma que eu usei no exercício da semana passada. Nessa tirinha, nós temos dois grupos de pessoas. Alguns homens de terno, parecem pessoas poderosas, com dinheiro, com posses, né? E outras pessoas com roupas mais simples, parecem pessoas comuns, né? Alguns são camponeses, eu diria, pelo formato do chapéu que eles usam, outros parecem indígenas, enfim. Na frente desses homens de terno está escrito livre comércio. E um deles diz: Ok, agora vamos ver qual de vocês aceita trabalhar por menos. Essa tirinha é uma representação do que significa na prática o que é o livre comércio. Mas para entender o que significa na prática, vamos relembrar o que é em teoria o livre comércio. O livre comércio é uma ideologia, uma ideia que as pessoas seguem. E essa ideia defende que deve existir uma liberdade total para a atuação dos empresários, dos agentes econômicos. Para isso, os governos devem derrubar as suas barreiras, tarifas e restrições para facilitar a livre circulação de mercadorias, dinheiro e serviços. Tá, mas isso é bom ou ruim? Vou pegar um exemplo prático. Eu montei uma empresa chamada BR Carros. Tá meio fraquinha ainda, estamos avançando, construindo carros brasileiros, tal. Tô empregando um monte de gente aqui no Brasil. Aí chega a Ford e pode vender o carro deles no mesmo preço que a minha empresa, a BR Carros. O que acontece? A minha empresa vai ser destruída, porque vai vender mais carro Ford do que o carro da BR Carros. O que vai acontecer? O emprego do americano lá nos Estados Unidos está garantido. O emprego do brasileiro na BR Carros, acabou. Bom, agora vamos analisar algumas tirinhas e charges sobre o NAFTA. Tem três aí. Uma, o presidente americano, Donald Trump, está olhando para uma fábrica da Ford no México e está falando: vamos derrubar essa fábrica da Ford e construir um muro. Na outra, você tem ali o tio Sam, um símbolo dos Estados Unidos, fazendo um muro, né, com as bandeiras dos Estados Unidos e do México no fundo. E embaixo, um cidadão humilde pedindo esmola e as mãos fechadas do México e dos Estados Unidos sobre ele. O que isso tudo quer dizer? O que essas críticas estão trazendo? Vamos avaliar no próximo slide. Bom, as três tirinhas elas estão tratando dos impactos negativos do acordo do NAFTA para os trabalhadores estadunidenses e mexicanos. É o seguinte, o que ocorre, né? Com o NAFTA começa uma livre circulação de mercadorias, serviços, etc. entre os países membros. E aí empresários americanos começaram a colocar as suas fábricas no México. Por quê? Porque o trabalhador no México custa menos, a mão de obra é mais barata, eles podem explorá-lo mais. Por que nos Estados Unidos é mais caro? Porque eles têm uma organização sindical mais forte, o padrão de vida é maior, assim é mais cara a mão de obra estadunidense. Aí, para o empresário estadunidense, compensa mais colocar a fábrica no México, explorar mais o trabalhador mexicano e desempregar o trabalhador estadunidense. Prejudica em dois países os trabalhadores. Vamos para a próxima tirinha. Nela nós temos aí um rapaz com aquela roupa típica do gaúcho do sul do Brasil. Na sua cinta está escrita Mercosul, então ele representa o Mercosul. E ele está segurando na mão uma bebida típica da região que é o chimarrão. E o rapaz que está indo apertar a mão dele está de terno, é o representante da União Europeia e está com uma maleta na mão. Aí eu penso, o que tem nessa maleta? Tem dinheiro por acaso? E aí atrás tem dois caras falando assim, pode ser bom. Para quem? O outro responde, né? Ou responde perguntando. Do que eles estão falando? Eles estão falando de um acordo que está se desenhando entre União Europeia e Mercosul. Esse acordo de livre comércio para livre circulação de mercadorias entre os países que compõem os dois blocos está se arrastando há 20 anos. As negociações começaram em 98. Em 2019 foi acertado, porém não foi assinado de fato por discordâncias de alguns países europeus, especialmente a França. Quais são os entraves para a efetivação deste acordo? São os seguintes: a entrada de produtos industrializados às fábricas europeias destruiriam a indústria sul-americana, porque os produtos das indústrias europeias são mais fortes. A proteção dos europeus aos seus agricultores, porque a América do Sul, o Mercosul, é um grande produtor agropecuário, e aí os seus produtos agropecuários invadiriam o mercado europeu, além de questões ambientais brasileiras, como o desmatamento da Amazônia e a expansão da fronteira agropecuária. Essas questões travam a efetivação deste acordo.
Vamos para a próxima. Nessa tirinha nós temos uma senhora enrolada ou vestida com uma roupa que tem a bandeira da União Europeia. Ela está abraçando os países membros da União Europeia e com seu pé está chutando algumas pessoas, que está escrito na mala de uma dessas pessoas, imigrantes. Essa tirinha faz uma referência à crise migratória na Europa. É uma questão que ficou muito latente, muito forte nos últimos anos. Não sei se vocês lembram, aquelas pessoas chegando de barco, tentando entrar na Itália, na Grécia para buscar uma vida melhor. Mas apesar desse movimento ter se acelerado, ele é um movimento que já ocorre há algumas décadas de países mais pobres, imigrantes tentarem a vida na Europa. E se aprofundou agora porque duas guerras, Líbia e Síria, que destruíram e desestabilizaram esses países, provocaram um aumento acelerado do fluxo de refugiados para os países europeus. Somado a esse problema humanitário, nós temos também o aumento do desemprego desde a crise de 2008 na Europa. Assim aumentou uma competição entre os trabalhadores na Europa, né, com os imigrantes. Então os imigrantes começaram a ser apontados como culpados pela crise pelos cidadãos europeus, pois estariam roubando seus empregos. Mas assim, não tem emprego para ninguém, na verdade, está em crise, ok? Outra coisa que queima a imagem dos imigrantes são os atos terroristas provocados por terroristas radicais que levam suas ideias aos extremos, certo? O que faz mais dano à imagem dos trabalhadores imigrantes islâmicos, o que é aproveitado por políticos que usam de um discurso xenofóbico para ganhar votos e eleições, um discurso contra imigrante. Bom, nessa nova tirinha que vocês estão vendo na tela, nós temos mais um problema enfrentado pela União Europeia. Na verdade, todos os problemas da União Europeia estão representados nela, mas eu quero falar de um específico. Então, o barco maior representa a União Europeia, European Union, ou EU, ali na bandeira, certo? E vocês têm um tornado escrito falência econômica e algumas ondas escrito ondas de imigração, que eu acabei de explicar. Tem outros tantos problemas, eu quero focar em um. Olha lá o barquinho indo embora. O barquinho tem a bandeira do Reino Unido, que é um reino composto por Inglaterra, Irlanda do Norte, Escócia e País de Gales. Em cima da bandeira do Reino Unido, nós temos a sigla Brexit. O que significa Brexit? É saída do Reino Unido, a saída do Reino Unido da União Europeia. Por que isso aconteceu? Forma rápida e curta, teve um referendo e a maioria dos cidadãos britânicos, quase 52%, a minoria mínima, optaram por deixar o bloco. O que motivou essa saída do Reino Unido da União Europeia? Nas últimas décadas, os cidadãos britânicos eles sentiram uma deterioração no padrão de vida, né? Uma piora das condições de trabalho e o aumento do desemprego por conta da entrada da União Europeia. Isso é um fato, isso aconteceu, tá? Soma isso, né? Soma isso a forte retórica e discurso anti-imigração, xenofóbico dos políticos partidários do Brexit. É importante pontuar que, apesar do Reino Unido estar saindo da União Europeia, essa relação com a União Europeia sempre foi turbulenta. Os políticos britânicos nunca aceitaram muito bem as políticas comuns da União Europeia. Por exemplo, no Reino Unido, a moeda é outra, é a Libra, não é o euro. E agora a última tirinha. Agora uma gracinha aí para nossa atividade que eu vou propor para vocês. Tem o personagem daquele jogo God of War e ele fala: I'm the God of War, eu sou o Deus da guerra. E aí aparece um menininho jogando um jogo de tabuleiro com ele, falando: não enquanto o meu exército estiver dominando a África e a América Latina, loser. Eles estão jogando War, vocês conhecem esse jogo? É um jogo de tabuleiro, um jogo de conquista, um jogo de dominação. Nessas disputas internacionais, é muito interessante que elas podem ser colocadas num tabuleiro, como a guerra pode ser colocada no tabuleiro. Será que a gente pode colocar os blocos econômicos também num jogo de tabuleiro? Mas afinal, o que é um jogo de tabuleiro? São jogos que utilizam uma superfície plana, né? O tabuleiro, que tem ali seus desenhos, marcações, enfim. Os jogos podem ter por base estratégia pura, sorte, mistura dos dois. Geralmente tem objetivo, cada jogador tem que alcançar, né? Os primeiros jogos de tabuleiro eles representavam batalhas entre os dois exércitos. A maioria hoje tem diferenças, tem outros objetivos, enfim. Tem vários jogos, eles têm tempos diferentes, eles têm estratégias diferentes, têm regras diferentes. Podemos pensar em dois exemplos: o xadrez, um jogo clássico, a dama, outro jogo clássico, ou o banco imobiliário, também um jogo clássico, mas mais moderno, né? Não é tão antigo quanto o xadrez e a dama. E por que eu estou falando tanto de jogos de tabuleiro? Porque eu vou fazer uma proposta de trabalho, galera. É o seguinte. Se nós estivéssemos nas nossas aulas presenciais, eu pediria para vocês fazerem um jogo de tabuleiro sobre blocos econômicos.
Aí na imagem eu tenho 4 exemplos de jogos que eu fiz com outras turmas. Neles nós temos aí em cima, na imagem superior esquerda, um banco imobiliário dos blocos econômicos. Na da direita, um jogo de cartas, não de tabuleiro, um super trunfo dos blocos econômicos. E embaixo, 2 jogos, um sobre o Brexit, baseado naquele jogo Perfil, e outro sobre as características dos blocos econômicos, também baseado no Perfil. Reparem, todos esses jogos criados por ex-alunos meus foram baseados em jogos já existentes, só que eles inseriram a temática blocos econômicos. Link acima das imagens vocês encontram os melhores jogos de tabuleiro para terem mais ideias. Bom, pessoal, então a proposta do jogo é a seguinte: vocês vão fazer um projeto, vocês não vão fazer o jogo em si. Eu vou disponibilizar um texto, eu vou falar o que eu preciso para esse projeto e vocês vão ter que preencher, criar ideias. Para inspirar vocês, eu passei aquele vídeo que tem o top 5 dos melhores jogos de tabuleiro. Não precisa necessariamente ser um jogo de tabuleiro, pode ser um jogo de cartas, pode ser um jogo online também, uma adaptação. Enfim, é só um projeto que eu quero. Se nós tivéssemos o presencial, essa seria a primeira etapa do trabalho e vocês depois iriam fazer o jogo na prática. Como estamos na pandemia, precisamos adaptar. Então, vamos começar pelo projeto. Vai que algum dia podemos mexer com isso e colocar na prática e fazer o nosso jogo. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu sei que eu falo muito rápido, mas é para o vídeo não ter muito tempo. Se vocês acharem que está rápido demais, diminui a velocidade. Se vocês tiverem dúvida, vocês sabem onde me encontrar, seja no Google Sala de Aula, seja no WhatsApp. E até a próxima, pessoal!